como hoje falar a verdade e confrontar princípios liberais. Como falar a verdade? É isso. Falando. O povo de Deus precisa se posicionar, porque a palavra de Deus é que vai libertar desse suposto liberalismo, né? Que parece que liberta, mas na verdade aprisiona. O que uma geração tolera passa a ser normal para uma outra geração, não é assim? A palavra, ela diz que a gente deve lutar pelo nosso casamento, é algo do Senhor, é algo que a gente precisa preservar. E aí, a pessoa com as ideias liberais deixa de levar seus sentimentos e razão, se colocando no centro da existência. E aí, então, temos crianças individualistas, egoístas, que colocam a si mesma acima das outras pessoas. A busca do indivíduo hoje é uma busca do conhecimento a partir das suas experiências, como o pastor Pedro falou, mas também por aquilo que ele entende que é o melhor. Eu tenho a ciência, eu tenho acesso, tenho tudo. Por que eu preciso do pastor? Normalizando tanto que igrejas cantam essas canções. E cadê as canções que precisam falar de Cristo, que precisam falar de exaltação da soberania de Deus? Qual é a corrida que foi proposta pela palavra de Deus? Uma corrida de buscar uma santificação, de não acreditar em coisas que estão sendo pregadas por aí. Como hoje falar a verdade e confrontar princípios liberais. O que o irmão diria, como hoje fazer isso, confrontando os princípios liberais? Show. Primeiramente, graça e paz no nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém? Alegria estar aqui, de um tema tão importante, porque nós somos envolvidos nisso e inúmeras vezes sem nos aperceber, né? Eu queria, para poder responder essa pergunta, fazê-lo de trás para frente. Primeiro, então, entendendo que princípios são esses, princípios liberais, né? E aí eu queria que você gravasse 4 palavras: experiência, Bíblia, Jesus e história da redenção. Redenção. Schleiermacher, que é o chamado pai do liberalismo, ele cunha uma frase que é uma frase bastante interessante, que no primeiro momento parece até que é uma boa frase. Que ele diz o seguinte: a religião pode ser definida com um sentimento de absoluta dependência de Deus. Parece que é maravilhosa essa frase. Só que essa frase, ela quer enaltecer a experiência em detrimento da revelação. E quando eu falo revelação, revelação bíblica. Algo assim, se eu tenho uma experiência e sinto então que ela é de Deus, então ela é de Deus. E aquilo ali então passa a ser a minha regra de fé e prática. A minha experiência fala mais alto do que a própria revelação de Deus. E isso é justamente, então a gente falou da experiência. Então a gente percebe que no liberalismo, primeiro, a experiência é colocada em primeiro lugar. Segundo, a palavra de Deus ela passa a ser questionada, que é o que o pastor Augusto Nicodemos colocou para a gente. Se questiona se ela realmente é inspirada, se ela realmente é inerrante. Tudo aquilo que é colocado, milagre, não, isso são alegorias, eles querem passar uma mensagem. Jesus, não, Jesus ele não é Salvador, ele muito menos é Deus. Jesus, ele é um padrão moral. E aí então, se eu já falei da experiência, já falei da revelação, já falei, Jesus nesse caso ficou prejudicado, porque ele já não é mais considerado como Deus. E aí então a própria história da redenção, ela fica relegada a uma humanidade que, seguindo então o padrão moral, evolui. Ao ponto de, por exemplo, Karl Marx, que também bebe do liberalismo, ele vai dizer que o reino de Deus é o socialismo realizado, né? Em que, seguindo esses padrões, então a humanidade vai evoluindo. Bom, aí a gente vai ter a nossa dificuldade, porque Jesus, ele é quem? Ele é o verbo que se fez carne, né? No princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E lá no versículo 14 de 1 João, de João, capítulo 1, diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus é Deus. Ele veio aqui para poder fazer aquilo que eu e você não poderíamos fazer, que é entregar a sua vida para a nossa salvação. Essa é a missão de Jesus, e Ele é Deus. E aí a pergunta começa
A primeira palavra. Como falar a verdade. Como falar a verdade. É isso. Falando. Falando. Sabe por quê? Porque também tem muito crente que cai naquela esparrela do tipo, pregue o evangelho sempre. E se necessário, com palavras. E aí o coitado do Francisco de Assis leva a fama de ter feito esse negócio que é demoníaco. Por quê? Essa frase, ela está dizendo que você precisa ter um testemunho adequado. Mas sim, isso é viver. E viver é existir. Então vivam de maneira digna da vossa vocação. Isso é o mínimo. Mas a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então como combater isso? Como falar a verdade? Falando. O povo de Deus precisa se posicionar, porque a palavra de Deus é que vai libertar desse suposto liberalismo, né? Que parece que liberta, mas na verdade aprisiona nas mazelas do inimigo e no pecado. Amém. Então não tem que cair nessa esparrela de basta viver o evangelho. É isso, tem que Com pregar. certeza, fala e não te cales. Ok, porque hoje tem uma teologia por aí liberal falando assim, viva, você só precisa viver. Não, viver é existir. Pregue o evangelho. Paulo dizia, ai de mim se não... Isso é liberalismo. É isso que está acontecendo. Eu queria perguntar aqui a Márcia Maciel, né? Vamos lá. Como o liberalismo tem afetado a relação da vida marital? O que você acha que está afetando aí? De que maneira isso está entrando? Fala para a gente. Eu acredito que uma forma muito contundente que o liberalismo tem afetado as nossas vidas conjugais tenha sido da forma desconstruindo aquilo que o Criador fez lá do princípio. Ele nos criou para complementarmos, a questão mesmo da complementaridade. Hoje há um individualismo muito grande, o seja feliz você, pense em você. Você está feliz? Então, hoje, o eu em primeiro lugar afetou muito essa vida marital. Ao invés de complementaridade, de compatibilidade, harmonia, interdependência, correspondência, equilíbrio, essa união, uma só carne, existe a competição. Você primeiro, depois você, depois você. Então, foi desconstruído exatamente essa questão do ser uma só carne. Ou seja, existe o eu, existe o ela, existe o ele, existe o ela, e foi quebrado muito esse vínculo, essa questão do ser uma só carne, de pensar de um só jeito, de viver um sonho, de viver uma vida em comum, a vida comum do lar, de viver essa questão do que o Senhor planejou desde o princípio. Então, a questão do liberalismo afetou diretamente a vida do casal, a vida conjugal, mas não só isso, pastor Anderson. Eu acredito que tem invadido os nossos lares também com a questão da valorização, além da liberdade individual, a questão da igualdade e reconhecimento da diversidade. Isso tem afetado a vida marital porque antes era muito normal, o casamento se dava entre um homem, que é o normal, que é o que o Senhor planejou. E o liberalismo, desconstruindo isso pouco a pouco, o que uma geração tolera, passa a ser normal para uma outra geração, não é assim? Então, desse jeito. Então, esse reconhecimento de diversidade, de diversas formas de relacionamento, todo amor é válido, toda forma de amor. Então, a gente vai aceitando, vai achando normal. E isso afetou no cerne a questão do que o Senhor planejou como vida marital, um homem e uma mulher. Eu acredito que isso desconstruiu muito essa questão. Dois pilares que eu vejo. Primeiro, essa quebra de complemento, de ser uma só carne. A questão de aceitar, de nós acabarmos passando a normalidade da questão. Tanto que alguns filhos não aceitam quando nós fazemos algum comentário com relação à diversidade. E a normalização do divórcio também, com relação ao egoísmo, né, à individualidade. A gente tem uma romantização. Isso tem muito a ver com o liberalismo também. Não sei quantos aqui já foram convidados para festas de divórcio.
comemoração de divórcio, como se fosse algo natural, algo lindo, uma libertação. Isso é liberalismo. Esses dias houve no quartel um ensaio de uma festa dessa. Eu falei, opa, peraí, gente. Eu falei, e era uma menina até evangélica. Eu falei, nesse caso eu não aceito participar porque não tem nenhuma romantização. Foi muito sofrimento que você passou, foi muita peleja. Suas filhas estão sofrendo. Comemorar o quê? Então, a visão liberalista é que a gente deve... Não deu certo? Divorcia. Enquanto a palavra, ela diz que a gente deve lutar pelo nosso casamento, é algo do Senhor, é algo que a gente precisa preservar. Então, o individualismo vem quebrar, né, através do liberalismo, colocando o eu em primeiro lugar. Eu acredito que isso tem afetado muito a relação conjugal, a vida marital. Ok, tiveram 2 filhinhos e depois se separou. É isso que as crianças cantam nos aniversários. Sim ou não? E a gente motiva isso. Aninha, querida irmã, como é que o liberalismo afeta as relações sociais das crianças? E antes de você responder, ela já está ali, eu queria pedir você agora, pega teu celular agora, pega aí, faz favor, pega aí. Isso. Antes, a Ana está pensando a resposta. Pega o teu celular agora. Pega o link agora do culto. Manda para o grupo de WhatsApp. Manda para aquela pessoa agora. Fala, ouça isso aqui. Sua vida será edificada. Isso, pega agora. Manda o link agora. Manda para uma família. Manda para uma pessoa. Manda agora o link do culto lá naquele grupo que você quer que assista a algo que vai impactar a vida dele. Ana, vamos lá. Como o liberalismo afeta as relações sociais das crianças? Bom, vamos começar com Gálatas 2:20, que vai dizer que já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. No liberalismo, Cristo não vive em mim, eu vivo em mim mesma. Eu sou o centro das minhas experiências, a minha racionalidade é que serve, as minhas emoções, se eu estou sentindo, se eu estou feliz, está tudo ok. E aí, a pessoa com as ideias liberais deixa de levar seus sentimentos e razão, se colocando no centro da existência. Mas nós sabemos que o centro é Cristo. Tudo em nós parte através de Cristo. E aí, então, temos crianças individualistas, egoístas, que colocam a si mesma acima das outras pessoas. O ponto de vista é sempre o dela. Isso até dentro de casa. E a família fomenta isso. Incentiva esse momento. Você tem que ser o melhor, tem que ser o primeiro. Ninguém é igual ao meu filho. Coloca meu filho lá no patamar, lá nas alturas. Mas não gasta a mesma energia levando o meu filho a implantar nele a essência de Cristo. Então, tem pais... Eu fico vendo até avô e avó. Vovô e vovó é uma coisa impressionante, né? O neto é o mais esperto que tem. Os mais lindos. Os mais lindos. Os né? mais inteligentes. Será que aí é uma pitadinha dessa questão de sempre colocar a criança como sendo o foco, o alvo e a razão de ser da família? E isso o liberalismo está afetando, Ana? O que você acha? Está afetando, destruindo as relações familiares. Não há mais respeito, não há mais autoridade dentro de casa. A gente percebe hoje criança dando a ordem dentro de casa. O que vamos comer hoje? Não é o marido que dá um direcionamento, é a criança. Vamos a tal lugar. Não quero comer aqui, vamos para outro. Então, os pais perderam a autoridade dentro de casa e os próprios pais estão incentivando os filhos essa autonomia exagerada, tirando assim a centralidade de Cristo em nossas vidas e na vida da criança. Ok. E já pegando esse gancho, pastor Demetrios, e como o liberalismo tem afetado a juventude? Da autoridade e a outra é vou falar primeiro sobre a autoridade, né? Uma das coisas que o liberalismo ele prega, né, é contra, por exemplo, a doutrina, né, o desligamento total da doutrina da igreja, por exemplo, né? O que é vinculado à doutrina da igreja, isso é desconectado. E isso conecta justamente com o nível que nós estamos enfrentando hoje na sociedade da diminuição da percepção de autoridade. Hoje em dia, jovens e adolescentes, eles têm lidado com a autoridade de uma maneira que a minha geração nunca imaginou, nunca sonhou vivenciar. Né? Acho que nas nossas gerações aqui. Então, quando hoje nós temos uma sociedade que quebra padrões de doutrina
quebra padrões de autoridade, essa juventude inserida nesse contexto se identifica muito bem com o liberalismo. Por quê? Porque o liberalismo tem também essa perspectiva de quebrar esses pilares, né, de estrutura social. E a outra questão é a questão do conhecimento. O liberalismo ele tem na sua base a unificação de uma série de saberes, né, de ciências. O liberalismo ele se dá através da ferramenta da história, da paleontologia, da ciência de uma forma geral. E nós temos uma geração hoje que nunca lidou tanto com o conhecimento. O conhecimento hoje é muito vasto, né? muito fácil, de fácil acesso. Então, quando você tem uma corrente teológica que trata das questões bíblicas a partir desse conhecimento que para ele é de fácil acesso, é muito tranquilo que ele se identifique. É muito fácil que ele, de alguma forma, se conecte com isso e acredite que essa é a melhor forma de caminhar. Qual o problema disso? O problema é que quando nós nos deparamos com o que a Bíblia fala sobre nossa busca de conhecimento, sobre o objetivo da nossa busca de conhecimento, o liberalismo não se sustenta. Por exemplo, Efésios, capítulo 4, versículo 13 e 14, fala que a vontade de Deus é que todos nós cresçamos à estatura de varão perfeito, chegando à proximidade de Cristo Jesus, para que nós não sejamos jogados de um lado para o outro por vento de doutrina, e por engano de homens que enganam fraudulosamente. Então, se eu tenho alguém que diz no seu vídeo de YouTube, por exemplo, né? Eu chamo de pregadores dos 3 minutos, e muito da juventude tem sido alimentada por isso. Então, quando eu pego esse pregador, né, de 3 minutos, e ele discorre lá sobre um texto, ou sobre uma perspectiva bíblica, a partir da desconexão desses dois pilares, né, do conhecimento ali bíblico e da doutrina, por exemplo, a chance desse cara ser levado por esse vento de doutrina e por esse homem que engana fraudulosamente é muito grande. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento da Bíblia. A busca do indivíduo hoje é uma busca do conhecimento a partir das suas experiências, como o pastor Pedro falou, por causa desse viés do liberalismo, mas também por aquilo que ele entende que é o melhor. Eu tenho a ciência, eu tenho acesso, tenho tudo. Por que eu preciso do pastor? Se eu tiver uma dúvida, eu vou lá no Google, digito, ou então ouço uma pregação de 3 minutos, conectei, é isso aqui mesmo. E eu vou criando uma doutrina que pertence a mim, é única e exclusivamente minha, e quando a gente coloca esse pessoal dentro de uma igreja que tem doutrina, que tem orientação, a gente vê as crises que acontecem. Por quê? Porque não há uma orientação, não há uma aceitação plena daquilo que uma instituição como igreja, que está há milênios, a gente estava discutindo sobre isso, né? Será que nós passamos a errar agora, né? Caminhamos até agora fazendo tudo certo e agora o negócio engrolou. Quem sabe é o pessoal que está na internet sabendo o que é viver uma vida diante do Senhor. Então eu vejo que a juventude tem sido afetada pelo liberalismo a partir desses dois pilares, né? E é a questão da doutrina, da ausência dela, e também do acesso ao conhecimento sem uma fonte crítica, né? Eu acho que é isso. Perfeito. É interessante que o liberalismo ele vem com aquela coisa assim, vamos tentar reinterpretar a Bíblia sem nenhum preconceito, sem nenhum dogma. Então ela quer desconstruir todos os dogmas. E aí você vai ver, pastor, só para orientar a pergunta, você vai ver o seguinte, tem determinadas religiões que as pessoas seguem uma homilia, e na homilia tudo que está escrito que foi o sagrado. É o sagrado, mas ele não lê a Bíblia. O irmão acha que a homilia dos tempos atuais hoje está na internet com vídeos, com pessoas que estão com uma dose enorme de liberalismo e o crente não lê mais a Bíblia, não consegue olhar para aquilo ali e verificar que isso está contrariando a palavra de Deus? Sim, perfeito, perfeito. Essa facilidade do acesso hoje, sem um nível crítico, ele leva você a se alimentar de coisas que não têm fundamento em si mesmo. Então, quando eu pego um pastor, né, da internet, que pega lá, a partir do seu viés liberalista, e prega um evangelho, e eu não vou ver nas escrituras se realmente é assim, como os bereanos faziam, ou se eu não tenho em mim os pilares do temor, do conhecimento, eu vou ser levado de um lado para o outro com muita facilidade. Muita facilidade. Então, eu concordo. Um exemplo disso, por exemplo, fala assim, muito Deus é amor. Você vai ver preletor, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Está errado? Não. Mas ele também é ira, é fogo consumidor, exatamente porque ele é amor, ele é justiça. Mas esses preletores não falam de justiça. E eles estão trocando aquele princípio do confronto do pecado
exatamente por uma justiça social. É isso aí, isso aí. Não é? Isso aí. E a gente vê hoje isso impregnado nas igrejas. O que o irmão acha disso? Uma das características. Quer falar um pouquinho? Uma das características justamente desse liberalismo é o fato de nós não precisarmos olhar para o pecado como se fosse nosso foco primário, porque Cristo é um valor moral. Então, como é que eu vivencio a minha cristandade? Eu vou dar comida aos pobres. Eu vou criar um ambiente de favorecimento dos necessitados. Não que isso seja ruim e não que a Bíblia não diga. Ou É um seja, fato. inclusão, inclusão, inclusão. Exatamente. E aí, se eu faço isso, basta. Tem algumas igrejas, inclusive, que têm o seu viés exatamente nisso. De fazer o bem ao necessitado e vai pregar Cristo. Não pregue Cristo, não precisa. Porque se um dia ele se tira a necessidade e se houver uma possibilidade, você fala de Jesus. Mas basta você fazer o bem. E, inclusive, o que é pior, essas igrejas usam na sua corrente, né, de anúncio dessa benécia à sociedade, o fato de, se você anunciar Jesus, você não está fazendo o bem de forma honesta. Porque, de fato, você não quer fazer o bem, você quer simplesmente fazer um proselitismo. Então, faça o bem, não precise citar Jesus, porque ele vai ver Jesus nas suas obras. Isso é diabólico. É diabólico, porque existe um caminho para Deus. E esse caminho é Jesus Cristo. Amém. Então, aquilo que eu faço, se não passa por Jesus, claramente, abertamente, pregando a tempo e fora de tempo, como o pastor Pedro bem levantou, eu estou ajudando, talvez muito mais, a aprisionar pessoas, como foi bem dito, do que de verdade libertar. Né? Só Cristo. Amém. Márcia? Não, eu só queria, assim, deixar também aqui que, na verdade, eu não chamo nem de pastores de 3 minutos, né? Eu acredito que formadores de opiniões. E como isso influencia e tem... a gente quer tudo muito rápido, então é muito fácil você entregar uma ideia pronta e... Formador de opinião, é isso que o liberalismo tem feito, né? Você não pensa, você recebe a ideia e muitas vezes, não só com jovens não, mas a gente fala assim, ninguém me influencia, mas nós somos influenciados, irmãos, todo o tempo inteiro, em tudo que nós assistimos, em tudo que nós ouvimos. Tudo vai formando a nossa opinião, tudo vai formando aquilo que nós escolhemos, aquilo que é verdade. Então, formadores de opiniões não são pastores. E nós seguimos, e nós amamos, e nós muitas vezes idolatramos esses formadores de opiniões. E que, infelizmente, não têm muita coerência e negam dogmas e negam verdades bíblicas. Priscila, em se falando de influência do que se ouve e de tudo isso que está por aí, em relação ao que o pastor Demetrios colocou na questão da autoridade, das dificuldades que tem até mesmo, às vezes, a juventude para lidar com a autoridade, eu queria te fazer uma pergunta aqui. Vamos lá. Você acha que o liberalismo está afetando a musicalidade da igreja, nas letras, nos ritmos, nos pronomes de tratamento para Deus? É uma bomba. É contigo. Obrigada. Parabéns, né? Bom dia, meus irmãos. Bom, vamos lá. O músico influenciado pelo liberalismo acredita que não precisa ter uma vida de santidade. Porque ele basta ser bom no que ele faz. Infelizmente, a gente tem esses pensamentos, a gente tem esse tipo de atitude dentro das nossas igrejas. E ele acaba achando que Deus recebe a técnica dele mais do que o adorador. Mais do que adorador. E me entenda bem, eu quero deixar uma coisa bem clara para depois ninguém sair daqui falando assim, a Priscila falou que não precisa ter técnica e nem ensaiar. Olha lá, hein? Sim, nós precisamos ter técnica, nós precisamos ensaiar, nós precisamos buscar o conhecimento, porque nós fazemos para o Senhor com excelência. Ele merece o melhor. O problema é quando eu normalizo o fato de eu ser bom, eu sou um cara bom no que eu faço, e eu acabo esquecendo do principal, que é o espiritual. E é uma coisa que eu venho batendo muito, quem é da música, quem é do Ministério de Adoração sabe, a gente fizemos discipulados sobre isso, temos vivido isso na nossa igreja, sobre santidade. Então, ninguém pode sair daqui falando, não ouvi isso, não sei sobre isso, sabe sim. Mas o problema é que a gente normaliza isso. E aí, isso vai começando a entrar na questão do, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver eu cantar tal canção. Não tem nada a ver, essa canção aqui... Hoje em dia, a gente perdeu a questão da gente analisar as letras das canções, né? A gente vai vendo canções que
deixaram de falar de Cristo, deixaram de ser cristocêntricas para falar do homem. Músicas de autoajuda, e aí eu posso citar várias aqui, né? Posso citar uma aqui? Não vou ser... Quem te viu passar pela prova e não te ajudou. Eu digo que é a música da vingança. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. Aí eu vou botar minha letra, né? A minha vingança tem sabor de mel. Porque é uma música totalmente fora de todo, né? E aí a gente acabou perdendo, porque se normalizou muito Priscila, nas letras das permita, nossas Deus canções. não rejeita oração. Oração é alimento. Será que Deus não rejeita algumas orações? Rejeita Não, sim. vamos lá, vamos parar e pensar, né? Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom. Será que não tem não tem nada mesmo, nada, não é? Assim, é só para gerar Sim. reflexão. Vamos lá, desculpa, E querida. aí, não, perfeito, pastor, perfeito. E aí a gente está normalizando tanto que igrejas cantam essas canções. Canções que às vezes você não sabe diferenciar se está falando do homem para a mulher, da mulher para o homem e vice-versa. E cadê as canções que precisam falar de Cristo, que precisam falar de exaltação, da soberania de Deus? Aqui a gente tem muito cuidado, sim, da gente pegar e ver, de cantar canções que sejam teologicamente corretas. Amém? Amém. E nessa questão desses pronomes de tratamento, né? É tudo sobre você. Tem uns negócios assim interessantes que a gente normalizou o tu até nas Sagradas Escrituras. Mas hoje tem uma geração nova, canção, é tudo sobre você. Eu vejo um público antigo, quando fala você torce o nariz. Eu vejo um público jovem adorando. Então, como é que fica isso, Priscila, no liberalismo? Fala um pouquinho pra gente. Olha, eu agora vou falar a minha opinião, o meu pensamento em relação a isso, né? E aí vai aquela pergunta: quando você está dentro quando você vai num tribunal, você trata o juiz de quê? De Vossa Excelência. Meu marido é militar, o pastor foi aí 30 anos aí, né? Mais. Nós não tratamos de você, ô cara. Por que com Deus a gente tem que tratar de você? Pode ser que eu tenha colocado agora uma fogueira aqui. Mas esse é o meu pensamento, sabe? Porque não que eu esteja falando aqui que existe um método certo, um método errado, sabe? Nós precisamos tratar na intimidade do Abba Pai. Esse termo que Romanos 8:15 vai dizer, e eu quero falar isso junto com você, vai dizer o seguinte: pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. É de alguém que tem intimidade, que conhece a voz do Pai e que se relaciona com Ele sem restrições alguma. Quando a gente pensa no senhorio de Cristo, de quem Ele é, dos seus atributos, Ele é perfeito, meus irmãos. Ele é santo, Ele é eterno, onipotente. Existe um poder sobre o Senhor. O Deus que tem todo o poder, Ele é autossuficiente, autoexistente. Quando eu reconheço quem Ele é, não tem como. Quando eu reconheço esses atributos, os atributos dele geram em mim um impacto. E aí, não tem como eu tratá-lo de outra forma, a não ser de Senhor, porque Ele é o meu Senhor. Então, Priscila, na minha intimidade, digamos assim, no secreto, eu posso o Abba Pai, o papaizinho, que esse Abba Pai é o balbuciar de uma criança. Mas, quando a gente verificar Jesus voltando, e a Bíblia está escrito, e naquele dia muitos dirão, você, não está escrito, muitos dirão o quê? Senhor. É isso? Isso é exatamente assim. Maravilha do céu. Eu queria chamar o pessoal do louvor, pode subindo aqui a turma todinha. E aí, pastor João Gomes, eu queria tentar verificar com o irmão, né, em meio a isso, a essa geração nova que bota o Deus mais como você, mas os mais antigos, que é mais
aquele Deus Senhor. Quando a gente pensa na transcendência e na imanência, né, de Deus, a gente às vezes confunde tradição com tradicionalismo. Como o liberalismo tem afetado principalmente a terceira idade na questão da tradição e do tradicionalismo? Graças e paz a todos. Primeiro, gente, essa questão do liberalismo é muito interessante porque ele vem na intenção de tirar a credibilidade da palavra de Deus. Está trazendo para a gente um evangelho fácil. E aí nós podemos confundir tradição com tradicionalismo. Por exemplo, tem muita gente que diz: eu sou batista tradicional. O que é ser tradicional? Tradicionalismo e tradicional tradicional você guardar as verdades bíblicas. Por exemplo, em Provérbios capítulo 22, versículo 28, fala o seguinte: não remova os marcos antigos que puseram os teus pais, não deixar de cumprir aquilo que foi ensinado pela palavra de Deus. O pastor Charles Swindoll, ele diz uma frase que é muito interessante: tradição é a fé viva dos que já morreram. Ou seja, nós precisamos guardar a fé, os ensinamentos da palavra de Deus, para que a gente não venha cair em erros, em contradições, mas viver uma fé firmada na palavra de Deus. E o tradicionalismo ele vem trazendo para a gente, tirando muitas vezes a credibilidade, dizendo que a Bíblia, quantos já ouviram falar? A Bíblia é e contém a palavra de Deus. E às vezes, né, ela vem trazendo para a gente que conter não é aquilo que Deus fala. E a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus e nós precisamos colocar isso em prática todos os dias da nossa vida. E esse pastor Charles Swindoll também, ele fala o seguinte: que tradicionalismo é a fé morta dos vivos, dos que ainda estão vivos. Ou seja, você acredita de uma forma que a palavra de Deus não te instrui. E em Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunho, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Qual é a corrida que foi proposta pela palavra de Deus? Uma corrida de buscar uma santificação, de não acreditar em coisas que estão sendo pregadas por aí, por esses YouTubes da vida. Perdoa. Vou dar um passo atrás aqui na outra, só uma colocação que eu queria ter feito, mas o senhor passou rapidão, me pegou de surpresa, sobre a questão da música, do você. Rapidamente aqui, eu ouvi uma vez um pastor pregando, e ele falando para o seu ministro de música, dizendo o seguinte: que por muitas vezes as pessoas que criam músicas, e que são ministros de músicas, criam música a partir das suas experiências com Deus, e levam a congregação a cantar essas músicas que falam daquilo que Deus experimenta, daquilo que eles experimentaram diante de Deus. E na verdade não é isso, não tem a ver com isso, né? Tem a ver com você levar a congregação e o público em geral a adorar a soberania e quem Deus é na sua essência. Então, a nossa experiência é válida no sentido de que é a minha vivência, né? Chamar Deus de papai, né? De Senhor, obrigado, Pai, por isso. Mas não permitir que isso de alguma forma extrapole e cause essas dificuldades que a gente tem visto por aí, né? Por isso devia vir do céu para nós, e pelo não que ele é, né? E não da nossa experiência, para com ele. Sim, exatamente. Ok, brilhante. A palavra de Deus nos fala em 1 Samuel 2:2: não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor? Nas respectivas áreas, né? Eu queria que vocês deixassem uma palavra, uma frase de impacto, algo que pudesse resumir o liberalismo nas suas respectivas áreas de atuação, famílias, enfim,
né? Ensino, terceira idade, por aí vai. Algo que pudesse, então, resumir esse fórum. Quem quer primeiro falar? Já foi, pastor Pedro. Meus caros, busquem experiências com Deus. Apesar da gente estar falando aqui que uma não deve ser colocada sobre a outra, né? Sobre a palavra, mas busquem experiência. Mas nunca deixem de passar a sua experiência pela ferramenta de discernimento, que é a palavra de Deus. Ela é a nossa régua de fé e prática. Ou seja, tem experiência no crivo da palavra, porque sem isso vai cair no liberalismo. Próximo. Uma das coisas que a gente costuma muito fazer na terceira idade é o saudosismo. E às vezes isso não é muito bom para nós, porque Cristo quer o novo para nós todos os dias. Então a minha palavra é: busque sempre a palavra de Deus. O saudosismo não te leva à presença de Deus. Seja como Filipenses 3, 13 e 14 fala para a gente. Busque sempre a palavra de Deus e que Deus nos abençoe. Ou seja, então você pode cada vez mais não perder a tradição, que é uma grande história, mas não ficar olhando sempre para trás num tradicionalismo, porque retrovisor é muito maior do que para-brisa, tem sempre o novo de Deus. Amém? Exatamente, Deus Amém. quer o novo. É o novo. Eu quero deixar essa palavra em Colossenses 1, a partir do versículo 15, que diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridade, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. A minha palavra, não só para músicos, mas para toda a igreja, que a gente busque, como o pastor Pedro disse, a palavra de Deus, a palavra do Senhor, que a nossa vida seja pautada como um adorador. A palavra de Deus diz que Ele está aqui procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele não está aqui à procura de técnicos, Ele está aqui à procura de corações que se prostram diante dEle e manejam bem a palavra da verdade. Então, Priscila, o ensaio, a técnica é importante, mas o que Deus mais dá valor é o coração do adorador. Exatamente. É essa vida de santidade Isso com aí. Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa Provérbios 22:6, instrua a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dela. Não se preocupe em ser amigo do seu filho, ou seu parceiro do seu filho, mas se preocupe em ser dentro da sua casa, para os seus filhos, uma pessoa que está preocupada em construir uma descendência santa para o nosso Deus, que ame a palavra de Deus e que ame a Deus acima de todas as coisas. Amém. Próximo. Eu vi vidas sendo impactadas e transformadas pela palavra do Senhor. E eu vi igrejas sendo destruídas pela corrente liberalista, o liberalismo, heresias sendo construídas a partir dessa mentalidade. Tudo isso porque o povo de Deus carece e sofre por não conhecer a palavra de Deus. Temos uma vida e uma possibilidade de nos acessarmos esse texto, lermos, discutirmos, conversarmos abertamente em qualquer lugar. Estamos perdendo essa oportunidade. Países já estão se fechando. Gerações já estão nascendo em países que cresceram dentro de uma bandeira cristã, que não conhecem Jesus Cristo mais. E nós estamos perdendo a oportunidade porque nós não confiamos nesta palavra que tem mudado e transformado gerações ao longo de séculos e milênios. Precisamos voltar a acreditar na palavra do Senhor e entender que ela é viva e eficaz, capaz de discernir e capaz de transformar a realidade. Então, o liberalismo hoje está sendo discutido de uma maneira equivocada. O cara acha que a modernização é o liberalismo, enquanto que não tem um crivo da palavra para tudo quanto está acontecendo na vida dele como esfriamento espiritual. Que aí entra relativismo, existencialismos, esses ismos da vida, é isso? Exatamente, pastor, perfeito. Próximo. Erramos porque não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus.
Quando a gente quer falar sobre família ou sobre papel de homem e mulher, a gente precisa não pensar no que cai bem, no que eu acho legal, no que o mundo diz, mas no que a palavra diz. Então, pega esses textos aí que falam sobre família, Efésios 5, Salmo 127, Salmo 128, o princípio lá na criação, e coloca aí, vê se está coerente com o que você pensa. E se tiver, vá em frente aí, em nome de Jesus. Essa é a palavra. Amém. Queridos, antes da gente cantar aqui, e a gente já vai impetrar a bênção, queria lembrar logo mais à noite a ceia do Senhor. Estaremos aqui. Vem, esteja aqui 17h30, vem orar conosco. 18 horas, uma grande celebração. Se ficou dúvida, pastor, eu tenho uma dúvida. Irmãos, eles vão estar aqui para solucionar todas as dúvidas de vocês. Fórum, eu queria perguntar agora, o liberalismo, Márcia, o liberalismo tem gerado conflitos com a essência da feminilidade e da masculinidade? Opa! Então, deixa eu só achar aqui a minha pergunta. Está ali na tela? O liberalismo tem gerado conflitos com a essência da feminilidade e da masculinidade. Olha, isso aí é uma questão tão interessante, porque... A gente pode trocar de lugar? Eu posso ir para aí, você senta aqui? Peraí, gente, vocês não entenderam. Eu estou falando exatamente da pergunta. Quantos entenderam aqui? É exatamente isso. Homens e mulheres, eles têm a mesma importância diante de Deus. Ambos fomos redimidos no Senhor Jesus, Jesus veio por cada um de nós, mas nós fomos feitos de forma diferente e a nossa função é diferente. Eu não posso usurpar o lugar do meu marido, do pastor, assim como ele não deve se colocar no meu lugar. Interessante que a palavra diz que a nossa mente deve ser renovada, não é assim? Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e a gente deve apresentar a nossa mente, para que a nossa mente seja renovada, ou seja, aquilo que era velho, aquilo que não pertence à Bíblia, aquilo que não pertence ao Evangelho, que é o poder de Deus, isso deve ser deixado para trás. Engraçado que esse tema de feminilidade e masculinidade muitas vezes irrita, pastor Anderson, irrita as próprias mulheres crentes. Já irritou você alguma vez? Quando nós falamos que Deus, Ele na sua essência emprestou à mulher algumas características que nos potencializam, assim como aos homens também. Existem atributos de Deus comunicáveis que Ele deu a você, homem, e que você precisa se valer desse poder de Deus e exercer isso. Quando nós estamos com a nossa mente, que é exatamente o que o liberalismo faz, questionar a Bíblia, questionar isso é verdade, será que é assim mesmo? Mas os tempos são outros, não é mais assim, não é desse jeito. Eu acredito que isso afeta de forma muito contundente a verdade que é o Evangelho, porque o relacionamento de homem e mulher, esse relacionamento em que Deus colocou a sua essência na mulher, ele precisa ser vivido, e nós representamos na essência de Deus a noiva. E interessante que o homem representa o noivo. Nós precisamos aprender isso, nós somos diferentes. O liberalismo, em cima de um monte de teorias e um monte de coisas que o mundo sopra e joga de uma forma contundente, diz assim, não, vocês são iguais. Não há diferença, irmãos. Existe uma grande diferença. Começou lá no Éden. Só pela forma como nós fomos construídos, estabelecidos, sonhados e realizados e feitos por Deus. E nós precisamos viver isso em nossa essência. Se isso atrapalha, ou se isso modifica, ou se isso mexe, ou se isso danifica, é claro que danifica. Isso mexe com a nossa identidade em Deus.
essencialmente mulheres. Se eu for falar para você o que Deus colocou em nós quando Ele nos planejou, algumas das mulheres vão falar, mas isso aí, eu não quero ser assim não, porque isso é sinônimo de fraqueza. Eu digo para você, Deus nunca colocaria algo em nós que fosse para nos prejudicar ou fosse prejudicial, para que o nome dEle não fosse engrandecido e glorificado. Amém? Nós somos essencialmente doces. Homens, vocês são essencialmente protetores, provedores na sua essência. E muitas vezes esses assuntos assim, de masculinidade, feminilidade, sabe, as pessoas ficam irritadas. É a Bíblia, é o poder de Deus. E aí nós deveríamos pensar e voltar a essa essência, porque eu tenho certeza que as coisas, muitas coisas entrariam no eixo na nossa vida. Mexe com a essência da feminilidade, mexe com a essência da masculinidade. O pastor mesmo gosta de dizer muitas vezes de homens, mulheres, né? O pastor fala que homens não podem ser gatos, não é assim? Homens precisam hoje ser... tem diferença entre homem e macho. Não é? Porque macho hoje, às vezes, gosta até de mulher, né? Mas não é homem. Então, infelizmente, nós estamos chegando nesse ponto. Eu creio que isso tem feito uma perda de identidade mesmo. Nós perdemos aquilo que é forte. Porque se foi Deus que deu a cada uma de nós, isso é a nossa força. Amém, irmãs? E se Deus deu a você, homem, essa é a força que você deve exercer. Isso mexe com a própria imagem e semelhança de Deus nas nossas vidas. E nós precisamos voltar a essa essência, voltar lá no Éden. E se você quer saber mais sobre isso, tem aí os discipulados. Homem ao máximo, não é? Mulher única e outros tantos, para que você entenda. Tem aí os discipulados domingo para as mães, para entender. Amém? Glória Ele já a me Deus. cortou, viu? Por isso que eu queria trocar de lugar com ele, viu, gente? Amém. Né? É mais fácil ficar ali. Eu queria Obrigada. fazer um contraponto agora, pastor João Gomes. A Márcia foi por um caminho, eu queria ir lá do outro lado agora. Você acha que o liberalismo afeta a compreensão de novos tempos, novos métodos e novas estruturas? Por que eu estou te perguntando isso? Eu cresci dentro de igreja batista e ouvindo dizer assim, nós batistas somos assim. Onde é que estava escrito isso? Na cabeça de quem estava afirmando. Não estava escrito em lugar nenhum. O que é ser batista? Estão lá os princípios. E aí a pessoa vai botando assim, não compreende novos tempos, novas questões, e não coloca nem na Bíblia. Por exemplo, eu estou vendo discussões aí agora, só para elucidar melhor o que eu quero traduzir na pergunta, eu tenho um pessoal discutindo agora igreja. Se igreja tem parede preta, se não tem luz, se tem luz, se igreja tem... A igreja tem que ter cara de igreja. Eu pergunto, onde é que está na Bíblia a cara da igreja? Se é preta, amarela, roxa, verde, onde é que está escrito? Aí eu pergunto assim, ó, se a Bíblia é uma bússola, por que a gente está se perdendo e não percebendo novos tempos, novos métodos, novas estruturas, sem, contudo, nunca ousar mudar a palavra de Deus? O liberalismo afeta a compreensão dos novos tempos? Pastor, isso é muito interessante, porque afeta da seguinte maneira: nós precisamos compreender que nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos nos adequar à nova realidade. Como assim? Eu lembro que quando o pastor Nando ele veio para cá, eu sou daqui da igreja, gente, desde que o dilúvio terminou, né? Tem bastante tempo. E aqui na nossa igreja, ela era muito bonita, a estrutura física da igreja era bonita, porém ela não atingia a necessidade que nós temos hoje. Mas por quê? O pastor Anderson ele fala que nós temos duas igrejas, a igreja presencial e a igreja que está lá no canal do YouTube nos assistindo. E imagine vocês, se a estrutura da igreja fosse a mesma de antigamente, qual seria a possibilidade da comunicação visual para os nossos irmãos que estão em casa? Seria ruim, teríamos uma imagem ruim. Então, o que nós podemos fazer?
nós precisamos mudar as estruturas, mas não podemos mudar os nossos princípios. Quando nós mudamos aqui à frente, a estrutura foi mudada, mas vocês veem alguma coisa fora da Bíblia sendo pregado aqui na frente? Não. O que nós pregamos aqui, todos que vêm aqui pregar, e o nosso pastor ele tem um cuidado muito grande com isso, é de trazer pessoas que pregam a palavra de Deus. Então, a estrutura física, ela foi mudada para uma melhor comunicação visual. Hoje nós somos atraídos por aquilo que nós vemos. Imagine vocês, se nós saíssemos daqui agora e chegássemos lá no YouTube e fôssemos assistir o culto, ou esse fórum aqui, e a imagem, a transmissão estivesse ruim. As pessoas não iam se interessar. E a palavra de Deus não estaria sendo pregada de uma forma clara como ela deve ser pregada. A atração visual não seria tão boa quanto está sendo agora. Eu ouvi, ontem mesmo estava conversando com uma pessoa e a pessoa falou, poxa, a transmissão de vocês está muito boa. Está sendo assim, a gente tem conseguido identificar as pessoas. Imagine, né, se a transmissão estivesse naquela estrutura, com aquelas cores anteriores. Pastor Pedro quer falar, só um minutinho. Mas agora, a gente tem uma facilidade de comunicação visual. Então, assim, eu sei que para muitos da terceira idade, surgiu assim, soou um pouco diferente, está mudando a estrutura. Gente, a estrutura mudou, mas os princípios continuam o mesmo, que o princípio é da palavra de Deus. Imagine vocês, só para terminar, se Jesus voltasse hoje aqui, será que ele entraria em Jerusalém, na nossa Jerusalém, num jumentinho? Ele seria ridicularizado. Certamente ele iria entrar num carrão para chamar a atenção, né? Então, todas as coisas que aconteceram na nossa igreja foi uma questão de comunicação. O evangelho, ele precisa ser melhor comunicado. E toda a mudança estrutural foi para uma melhor comunicação. Pastor Pedro. Só uma questão que eu acho interessante, é que eu percebo que às vezes a palavra liberalismo está sendo rifada. A gente não está conhecendo o nosso inimigo. E aí, se a gente não conhece o nosso inimigo, a gente não sabe combatê-lo. Porque, da mesma forma que aí fora, se você pensa diferente de um determinado grupo, o determinado grupo vai lá e te chama de taxista, de fascista, de não sei o quê, não sei o quê. Se você gosta de bater palma e o outro cara não gosta de bater palma, ele diz assim, você é liberalista, você é né? Você é a favor do liberalismo. Ah, você adota a parede preta. Gente, usos e costumes não é liberalismo. Liberalismo, ele tem princípios, ele tem estruturas, e a gente precisa conhecer isso. Porque se você não conhece isso, às vezes você está adotando posturas que são liberais. E você se achando o paladino da palavra de Deus, justiça, o pundonor do tradicionalismo, do caráter de Cristo. Pois é. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aliás, pastor Jaco está com a palavra aí. Pensando nisso, como ensinar a palavra e combater o liberalismo? Fala um pouquinho para a gente aí. Eu queria pedir mais objetividade de vocês. Geralmente fora tem 4. Só que vocês estão demorando 4, 5 minutos, não vai dar para todo mundo falar. Objetividade, vamos lá. Tá, isso é uma coisa interessante, né? Porque, como a gente falou lá na primeira pergunta que foi feita, né, em nome de estar submisso totalmente a Deus, o camarada, ele se apega na experiência e ignora tudo aquilo que a tradição construiu a respeito de dogmas, a respeito de doutrina. Então, se a gente for pensar do liberal, o que é para o liberal, o que é a palavra de Deus? Hoje, né? Porque aí depois chegou a academia, começou a dar um tratamento literário à palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, na verdade, não é a revelação de Deus, mas é simplesmente o relato da religião dos judeus e dos primeiros cristãos. Ela não fala sobre Deus, mas simplesmente como os judeus e os primeiros cristãos entenderam Deus, né? Então, assim,
a gente tem ali uma perda do entendimento do que é a palavra de Deus, que é a revelação suficiente de Deus para nós, para a nossa salvação. Então, como ensinar a palavra de Deus vai combater o liberalismo? Bom, eles podem achar o que for da palavra de Deus, mas para nós, a palavra de Deus, como diz lá em Hebreus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais afiada do que espada de 2 gumes. Ela penetra no ponto a dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga pensamentos e intenções. Então a gente combate sim o liberalismo pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é poderosa em si mesma. E temos também em nós o Espírito Santo, que também vai trabalhar na mente de qualquer que seja, de convencer do pecado, da justiça e do juízo. Internamente, obviamente, né, agora para a igreja, ela é instrumento de disciplina, ou seja, porque ela é usada para instrução, para o ensino, para a exortação, e a gente conhecendo e se firmando bem na palavra de Deus, a gente consegue identificar esses desvios que o liberalismo vai fazendo e combater cada pressuposto que ele vai levantando. Com base nisso, pastor Demetrios, os jovens influenciados têm dificuldade em saber separar o sagrado e o profano? Uau! Eu vou pegar um pouquinho do gancho do que o pastor Pedro falou, tá? Objetividade. Mas eu estou pedindo, vocês não estão seguindo. Eu vou cortar a pergunta aqui, não, importantíssima. Corta não. Então, objetividade. Vamos lá. Sim, tem dificuldade, é um fato. E por que é um fato? A experiência, ela está à frente daquilo que a palavra diz. Então, se a minha experiência fala mais alto, se eu ouço uma música do Legião Urbana e ela fala de amor, tal, isso me conecta com Deus, está ótimo. Então, não é que a gente está aqui desmerecendo ou desvalorizando a experiência que você tem com Deus e a tua vivência com Deus, não é isso. Mas isso não pode estar acima daquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus, ela é o crivo. Então, se a palavra de Deus é o crivo, o que é sagrado, o que é profano? É aquilo que me aproxima do sagrado. Do sagrado a partir daquilo que a Bíblia diz. Não aquilo que eu acho. Eu acho que isso aqui me aproxima. Eu acho que isso aqui é legal. E não é assim que funciona. E aqui está um problema, porque como tudo hoje que acontece gera essa percepção emocional, são todos os climas, né, criados, né, para o adolescente, para o jovem e para o adulto também, né, se sentir tocado, emocionado, tal. Isso é um problema. Porque tudo que emociona é igual, olha, sagrado, é de Deus esse negócio. Porque eu senti lá na igreja, e aqui está igualzinho, então é de Deus esse negócio. Mas peraí, o que a Bíblia está dizendo sobre isso? É ela que afirma, ela que está reafirmando isso. Então, objetivamente, sim, influencia, mas é importante que a gente entenda que o nosso crivo emocional, de sensação, ele passa pela Bíblia e não ao contrário, né? Eu queria até pegar aqui e fazer uma pergunta agora até para a Priscila, né? Eu percebo muito hoje, até grandes teólogos falando assim, porque a igreja não pode ter uma iluminação tal, porque botou isso aqui, lembra que é boate, porque botou isso aqui lá, lembra que é não sei o quê, porque a igreja aqui é o sagrado, aqui só falta dizer o santo dos santos, né? E só falta descer de novo uma cortina aqui, que logo mais à noite você vai entender um pouquinho que é isso que eu vou pregar sobre isso, tá bom? E só falta botar a cortina aqui e dizer aqui é o santo lugar, aqui é o santo dos santos. Perdeu-se a concepção de uma nova lei, de um novo sacerdócio e de uma nova relação. Hoje nós ousamos entrar no santo dos santos. E aí a gente acha que a igreja aqui é o sagrado. E tem gente que, independente de ter iluminação que for, entra aqui e não tem reverência, não vai prestar a Deus um culto de todo o coração, não está focado em adorar o Senhor, independente da iluminação, da tela, do que for. Disso, né? Exatamente. Como se, ou seja, é uma irreverência que só, e ele não entende que ele está numa comunidade dos santos e que templo somos nós. Priscila, você acha que isso tem a ver muito com o que a pessoa está ouvindo, talvez até mais na área da musicalidade, enfim, até se quiser falar um pouquinho de vídeos, por aí vai, fica à vontade. Claro que sim, não só o que ouvimos, mas o que vemos também, né? E nós somos bombardeados todos os dias.
Romanos 10, 17 vai dizer assim, que já foi até citado aqui pelo pastor Pedro: consequentemente, a fé vem para ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Aquilo que nós ouvimos nos molda, nos guia. A gente não tem noção do poder que a música tem em todos os sentidos. Ela mexe com as nossas emoções, ela tem o poder de te fazer rir, ela tem o poder de te fazer chorar. É uma ferramenta poderosa. E nós, como eu disse, estamos expostos o tempo todo a ela. Aonde você vai tem música, gente. Se você for num shopping, tem música. Se você for num cinema, tem música. No culto, tem música. Então, vai no mercado, tem música. Então, nós somos expostos a ela a todo momento. Justamente porque ela é uma ferramenta poderosa. Por isso, o cuidado que nós temos do que ouvir, e aí também, eu sou mãe, eu tenho 2 filhos, o cuidado, e a Ana pode falar perfeitamente, né? Do que as nossas crianças estão ouvindo, do que as nossas crianças estão vendo, e às vezes a gente, né, eu sou mãe, cansado, então fica lá na frente da televisão, e às vezes a gente tá ouvindo coisas que não tem que ouvir, ouvindo canções que não tem que ouvir. Canções infantis que a gente acha que, bobinha, mas tem mensagens ali ocultas e a gente não está percebendo. Então, isso é muito sério, porque é uma ferramenta poderosa. E aí eu até escrevi isso aqui para que eu não deixasse de falar desse cuidado, porque existe uma chave poderosa nisso aqui, e eu queria que você prestasse atenção. Quando o que eu tenho no meu espírito é a palavra de Deus, quando o que eu tenho no meu espírito é a palavra de Deus, ela é um escudo. Então, eu começo consciente ou inconscientemente a filtrar, presta atenção nisso, a filtrar. E quando que chega em mim, em você, aciona essa palavra de Deus que está dentro de mim e de você, não tem jeito, eu vou adorar. Eu vou saber filtrar. É a resposta que eu dou, e aí eu quero deixar lá Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E aí, para terminar de vez, a música é uma ferramenta espiritual e não é uma decoração no culto. Repete isso, por favor. A música é uma ferramenta espiritual, não uma decoração no culto. Mais uma vez, por favor. O pessoal não entendeu. Vamos fazer um coro junto. A música, ela é uma ferramenta espiritual, não uma decoração no culto. Agora toda igreja, vamos lá. A música é o quê? E não? Amém, viu? Absorver. Aninha, querida, só para a gente, né? Já vão vir até os diáconos, se quiser, já vindo aqui para frente, nós vamos já adorar o Senhor com os nossos bens. Você acha, vamos lá, quais são as características de uma criança que está sendo influenciada pelo liberalismo? Que características ela tem? Fala para a gente. Bom, não tem disciplina, né? Até porque não há correção dentro de casa. Suas vontades são sempre atendidas. É o que eu quero, como eu quero e na hora que eu quero. Dão muito valor às coisas de pouco valor e menos importância às coisas espirituais. E isso também tem parcela de culpa dos pais nessa história. Porque na maioria dos lares hoje, nós gastamos mais tempo ensinando a educação formal, investindo na escola e pouco tempo investindo na vida espiritual de nossas crianças. Sentamos à mesa para conversar sobre tudo, mas não sentamos à mesa para conversar sobre a grandiosidade de Deus. E aí temos crianças hoje que não conhecem nem a palavra, porque os próprios pais também não conhecem e não praticam a palavra. O pastor Pedro está falando sobre o ensino, a importância do ensino, para podermos filtrar essas coisas. Mas os próprios pais hoje não têm conhecimento da palavra. E aí quando eu volto lá para Deuteronômio 4:6, de 4-9, diz: ame o Senhor com todo o seu coração. Por isso tem que amar ao Senhor. Tem pais que dizem que amam ao Senhor, mas dentro de casa a santidade ficou só na igreja. Em casa, ela não está. Que as palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Falamos da palavra, mas ela não está em nós. E aí não temos filtro, nem para selecionar o que nós estamos ouvindo, falando ou pensando. E ensinar com persistência aos seus filhos. Nós também não estamos ensinando. Então temos uma geração que está sendo formada, fera nas redes sociais,
fera nos jogos eletrônicos, mas não conseguem se relacionar com Deus nem com o próximo. É a criança entregue a si mesmo. E aí Provérbios 29:15 vai dizer: a vara da correção da sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Só antes da gente adorar o Senhor com os nossos bens, eu achei interessante isso. As crianças reclamam que os pais são santificados só dentro da igreja. Só dentro da igreja. Será que isso não está ligado a essa questão do aqui dentro ele acha que é o sagrado e dentro de casa, olha só o link Com que isso certeza. traz a dificuldade. Porque quem pensa que aqui é o sagrado e não ele aqui tem um comportamento e dentro de casa tem outro. Quem quer falar um pouquinho sobre isso? Eu posso continuar falando, dá licença, tá? Pode falar então, Ana. Fala, querida. Então, o que acontece? A experiência com as nossas crianças tem mostrado hoje que os pais perderam a referência espiritual dentro de casa. Não há mais isso. E o que está acontecendo? Eles falam abertamente, nas conversas, nos bate-papos, que o pai é uma coisa na igreja e em casa é outra. Que a mãe é uma coisa na igreja e em casa é outra. Não é a mesma pessoa. Parece que foi abduzida da igreja, chegou em casa, é um novo ser que ali está, com outros comportamentos que não condizem com a palavra de Deus. E os juniores, principalmente, questionam até que ponto vale a pena vir à igreja se em casa os meus pais não têm testemunho de fé ou estão negando as experiências religiosas que eu preciso ter para crescer diante de Deus, como família. Eu pensei exatamente como o senhor falou, essa questão do sagrado e profano. Isso também tem a ver, pastor, porque é o seguinte: muitos vêm à igreja para receber de Deus. E aí esquecem que a igreja, a comunhão, é para adorar ao Senhor, é para entregar. Tem muito mais a ver com entregar do que receber. Então, se eu perco essa noção, eu venho para a igreja para receber de Deus. Aqui é o sagrado, recebo de Deus. Lá fora não tem isso? Então eu deixo de lado, não preciso pensar nesse tipo de coisa, né? Então, é importante também poder compreender que estar em comunidade tem muito mais a ver com entregar do que receber. Aquilo que nós deveríamos receber do Senhor, nós já recebemos. Que foi a salvação em Cristo Jesus. O que você tem entregue. Então, quando você pensa nessa dinâmica, aqui é o lugar do sagrado, amém. Mas sua casa também é. O seu trabalho também é. A sua comunidade de relações sociais também é. E ali você também é santificado e santifica pessoas, né? Essa percepção não pode se perder, né? Por isso que tem gente que vem para a igreja querendo culto bom, palavra que fale com ele, tudo que tem a ver com ele. Ele não entende que fé é capacidade de partilhar, de abrir mão que recebeu, e não de tentar demover Deus para satisfazer os seus caprichos e de lhe dar alguma coisa. Irmãos, às vezes eu acho que a gente está aqui tentando converter Deus, convencer Deus que a nossa ideia é melhor, convencer Deus que, coitado, a gente apela, irmãos. E o pai da fé, Abraão, ele teve essa característica porque ele estava disposto a sacrificar Isaac, a entregar. E nesse tempo eu quero te convidar a entregar ao Senhor aquilo que somente a Ele é devido. Vou passar na tela aí os nossos dados e nós vamos dedicar os nossos bens ao Senhor. E eu quero orar com você. Pai, eu quero em nome de Jesus já suplicar por aqueles que vão participar conosco desse momento de oferta, de dízimo, de entregar aquilo que somente a Ti é devido. Deus os abençoe e a nós dê uma capacidade de gerência, de administração, para tomarmos decisões em concordância com a Sua soberana vontade. Ajuda-nos, ó Pai, é o que nós Te suplicamos e o fazemos em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor com os nossos bens? É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda a
encontram